Bom, a gente tem spoiler completo de Bloom Burrow e pro vídeo de hoje vai ser um daqueles vídeos longos. Eu vou falar de boa parte das cartas da edição, né? Algumas comuns e incomuns eu devo pular só. Mas pretendo falar de boa parte das cartas da edição. Foco provavelmente é no Standard, seja porque é uma edição que marca a rotação, que é um momento extremamente importante para o Standard. Seja porque, e aqui eu já vou dar spoiler, me parece que é uma edição muito pensada em Standard. É claro que tem cartas de outros formatos, e eu vou tentar falar nessas cartas pensando em outros formatos também e tal. Mas muito do meu foco é em cima do Standard. Tá? Então, abre, né, um segundo semestre que tem muita coisa de Standard. Então a gente tem Bloom Burrow, depois a gente tem edição, depois a gente tem Mundial, depois a gente tem Foundations, aí a gente já vai estar quase, né, nos RCQs Standard, que são primeiro. Então o segundo semestre é um semestre muito focado para o Standard também, então a gente falar de Standard tem seus méritos. Mas, como eu falei, né, quando eu achar que dá para comentar um pouco mais sobre outros formatos, falo também, para poder destacar as cartas. Bom, Blue Burrow é uma edição de 281 cartas, é uma edição bem grande. E é bem focado. Os arquétipos assim são bem definidinhos, né? Então, pô, o R-Spells, Hack dos Agro, né? Que quando tem perda de vida e tal, BW, Lifelinks e afins, RG Coisas Grandes, VG Food, é bem focadinho nesse sentido. Inclusive, isso se transfere bem para o limitado também. Eu devo lançar no Apoia-se segunda-feira, no máximo terça-feira, mas eu quero lançar na segunda. Também listas, vai ser um tópico aberto no Apoia-se, então você que não é assinante do Apoia-se vai estar lá para você também acessar, com várias listas que eu vou testar para o acesso antecipado, que é na quarta-feira à tarde. Mas bom, vamos falando sobre as cartas e aí a gente vai desenvolvendo conforme vai passando o tempo. Elga Skitishir, 3 manas, 1/3. Ok. Toda vez que você faz uma criatura com valor 4 ou maior, você compra uma carta, ganha um de vida e coloca o marcador no bichinho. Aí, legalzinho. Então, posso fazer um drop 3, depois eu faço drop 4, compro carta, tal, etc. Carta de Snowball. E aí tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Desculpa, adiciona X manas de qualquer cor, onde X é o poder da Elga. Faz essa mana só para fazer criaturas com valor 4 ou maior, com X no seu custo. 3 manas, 1/3 sem ETB 2024, ainda. E é uma carta também de coisas muito específicas, né? A gente basicamente abriu com uma carta que tem muito mais cara de Commander. Obviamente ela, né, para fazer aquele snowball bem lento, assim, né? Então eu faço isso e tal. O bom é que não tem uma restrição de fazer só uma vez por turno, né? Se de alguma maneira maluca você estiver fazendo vários, é draw. Mas assim, meio cansada a carta, né? Pensando pro standard, nessa combinação de cores, falando de mágicas maiores e tal, poderia pensar no ramp, só que é um ramp muito ruim, né? Um ramp em forma de criatura. Porém, a gente tem muita facilidade para matar. Cutdown já é uma carta muito presente no Standard, vai continuar uma carta muito presente no Standard. Então, pô, você faz isso na 3, a chance de você tomar um Cutdown, seu oponente abre um sorrisão com a Tempo Play que tá aplicando. Mas fica aí a opção de carta, né? Ter o X ali também torna ela bem restritiva para quando você vai adicionar essa mana, então digamos que não começamos muito bem. Mas era a carta aqui. Agora para você que quer montar um comandante aí para você jogar com Hydras, por exemplo, já que elas custam X, aí você faz isso. Aí no próximo turno você faz uma Hydra. Aí você já aumenta, aí no próximo turno você faz outra Hydra, aí você compra carta e tal. Acho que pode ser um mundo de muitas possibilidades.
Hal, Crackling Witch, 4 manas, 4 de lealdade. É Planeswalker clássico que 3 habilidadezinhas, né? Sobe, desce, tem ultimate. Aqui a gente vai ter que ajudar o da ser meio cego, apesar que isso aqui tá numa qualidade meio discutível. Vamos lá. Toda vez que conjura uma mágica que não seja de criatura, coloca um marcador de lealdade nele. Tá bom? Então, a gente faz aqui no turno 4. Ou né, com 4 manas, pra gente ser mais preciso. E a gente sobe, faz um token de lontra azul e vermelho, com prowess. Não é muito impressionante essa habilidade. Menos 3, compra 3 cartas, descarta 2 cartas. Aqui eu já gostei um pouquinho mais. Mas de novo, tá seguindo uma regrinha. Tinha uma época, acho que foi em Core, tinha muito isso e tal. Era assim, Planeswalker de 5 manas. Desce gerando card advantage, sobe fazendo alguma vantagenzinha. E aí na ult que a gente tem o rolê legal mesmo. E aí, Ratinha? Então... A princípio seria um Planeswalker muito lento para ultar. Vamos ver o que esse ult faz. E o quanto que vale a pena a gente jogar um monte de spell para ultar isso daqui mais rápido. Então, no ult, você compra 3 cartas, você ganha um emblema. Cara, tá muito ruim de ler isso, velho. Não sei se é meu óculos, mas tá muito, muito ruim. Tá. No Ultimate, você compra 3 cartas, você ganha um emblema, instantes e feitiços que você controla tem Storm. Tá, Ultimate vale muito a pena. Vale realmente muito, muito a pena. E aí, Ney, bom? Então, assim... Tá. Vamos pensar. O T2 atual não tem exatamente uma casa pronta para essa carta. Obviamente, essa carta, né? O R-Spells, blá, 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 nem que seja de side. Jogando de R-Spells. A gente tem uma base para os decks boa no T2 e não é de hoje, né? Então, pô, saiu tiro fino, sei lá, se quiser jogar com gênio, tem um drop 2, tem Mulan, saiu mais um monte de lontra, blá 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 blá, tem um monte de coisa. E isso aqui tenta dar uma opção de side muito boa, né? Porque normalmente decks de Prowess... Pra quem não sabe, o deck de Prowess ele tem uma lógica muito parecida com Auras. Normalmente eles precisam que criaturas estejam na mesa para que o resto do deck faça sentido. Então o side mais comum com esse tipo de deck é você mandar remoção em cima de remoção na cabeça do deck. E aí você tem uma fonte de criaturas, obviamente é muito bom. Porque você garante que o dano vai ficar constante. É legal. Então, pô, vamos jogar de UR. Vamos jogar com... Né, vai ter a base de mana com Penland, com Fastland. Tem vários drop 2, drop 1. Tem Tiro Fino, que é uma carta muito, muito boa. E aí a gente ganha uma opção de side. Não é tão difícil ultar essa carta quanto pode parecer. Se conseguir pegar uma mesa tranquila pra ele e for desvirar, eu não diria que no desvirar você vai ultar. Mas provavelmente vai ser, por exemplo, fazer turno 4, turno 5 você fica setado. Se você subir 2 vezes. Porque, né, pra Auri você vai ter muita spellzinha pra ajudar. Eu tenho que ver, né, quantas spells pequenas pra funcionar, tal, etc, bem com o deck. Mas assim, é legal. É um arquétipo, que nem eu falei, que não joga no Standard, mas que tem potencial, né? RG mostrou isso muito bem. E agora, né, com o Mono Red perdendo muitas peças, eu acho que abre de novo pra gente poder discutir opções. Então, pô, dá pra jogar de RG, dá pra jogar de Boros, inclusive, que ganhou opções muito boas. Dá pra jogar de... Dá pra tentar Izete, né? A gente abre de novo opções, né? Eu sempre falo isso. O que eu gosto de rotação é revisitar cartas. É falar, pô, será que isso aqui é bom? Será que é ruim? Tem... A gente pode ver... A gente quer tombar um monte de coisa pro cemitério e aí jogar aquele UR mais no estilo... Aqui fazendo aspas gigantescas, né? Murktide e tal. Então... Consider vai embora. E isso é preocupante.
Fica Truque de Mãos, que é uma carta muito boa. Perde Play with Fire, que é uma carta muito boa pra esse tipo de arquétipo também, né? Porque o que você quer é ficar ligando uma mágica na outra. Mas... como eu vejo, assim, é óbvio. Não quer dizer que a gente precisa jogar só no Prowess, né? Então, vamos jogar de... lá, Grixis, mid-range, isso aqui funciona? Funciona de certa maneira. É que não é exatamente o tipo de coisa que você quer, né? Porque a primeira habilidade fica muito fraca quando o seu jogo é muito baseado em fazer cartas de power level só alto. Então, pô, 4 mana fazer um tokenzinho aqui de bobeira e tal. Não é exatamente o universo que você quer. Mas... eu gosto da carta. Sinceramente, eu gosto, assim. Que nem eu falei, ganha um suporte, pelo menos. Então, not bad, assim. Eu acho que depende mais de tentar fazer o arquétipo funcionar qualquer outra coisa. Tentar jogar, tipo, com 3 cores, por exemplo. Vamos jogar de Temur, e aquele Temur... Porque assim, ó, quando a gente fala 3 cores, pode ser 2 cores Splash. Então, pô, a terceira cor é só um detalhezinho, é um druida, é um Pick Your Poison e tal. Ou pode ser aquele 3 cores pesado. 3 cores pesado não me agrada muito. Porque eu acho que você pode apanhar um pouco para sua base de mana e uma engasgada que você dá, provavelmente você vai perder o jogo. Mas 2 splash pode ser que encaixe bem e isso pode funcionar. Então jogar a base RG, um splashzinho ali no azul. Poder jogar o R, um splashzinho no verde. E pô, cara, a gente tá falando de Prowess num formato que tem tiro fino, tem druida, tem Mulan. Então, pô, tem que funcionar de algum jeito, tá ligado? Não é possível, assim. Você tem boas cartas. As cartas, tipo, que são estrelas desse arquétipo em outros formatos. É a questão das mágicas realmente que pega, né? Então, pô, perder Consider, que é uma carta muito boa nesse tipo de arquétipo. Play with Fire é muito bom. Mas tem spell, tipo, que dobra dano, tal, etc. Então, a gente tem alguma coisa lá. The Infamous Quirklaw, 3 manas, 3/3, Menace. É uma carta que já tem um combate aqui legalzinho. Quando causa dano num jogador, exila cartas do topo do seu deck até exilar uma carta que não seja terreno. E você pode conjurar aquela carta descartando ao invés de pagar o custo. E aí, Vilela, vamos lá? Então, essa carta foi interessante quando saiu. Eu lembro que no primeiro momento eu olhei e falei, pô, tem que desvirar pra conectar e tal. E realmente é uma carta que tem que desvirar pra conectar. Normalmente esse tipo de carta não dá muito certo, porque você dá um turno pro seu oponente lidar com ela, inclusive com uma remoção em velocidade de feitiço. Tem menos possibilidade de surpreender. Mas tem menos, né? Então faz o combate dela um pouco mais interessante. Nesse sentido, daí se o oponente quiser sentar pra bloquear, você consegue dar alts melhores em cima, né? Então, pô, o oponente olha ali, vou fazer aqui 2 blocos pra segurar isso, aí você volta, mata, abre, blá 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 blá. E o custo pra fazer esse spell de graça ajuda que você vai duplicar, triplicar a ação no turno, e o tempo play disso é muito, muito bom. E aí, Zalt? Então, assim, é um arquétipo pra ver, né? Até o Rakdos, ele chegou a ter momentos interessantes no Standard, recente até, com Dross e Int, né? Ele pegou muito o hype do Int, né? Int, quando apareceu e começou a jogar muito bem no Rakdos mid-range, a galera começou a colocar em todo lugar. Falou, pô, Nasmora joga no Modern, vou testar aqui no T2 também. Então, pegou muito essa época. E a base continua muito parecida do deck, com int, criaturas que você pode descartar, etc. Rakdos vem com uma base para criaturas, né? A gente vai falar bastante disso hoje. Então, pode ser. O deck perde Stormseeker, né? A versão que tinha desse deck no T2, que era uma carta muito boa, assim. Stormseeker com Dross era uma das minhas interações favoritas do deck. Mas essa carta com int é muito, muito boa.
O Commander dele já tem combo? Ah, imagino. Dá pra fazer bastante coisa legal. Hugs, Grizzly Guardian, 4 manas e X, 5/5. Atropelar. Quando ele entra, exila top X cartas do seu deck. Até o seu próximo turno você pode jogar aquelas cartas e você joga um terreno adicional. Essa carta é bem legal. No T2 específico. Porque a gente tem um RG Ramp, que é pouco conhecido, mas é um deck bem interessante. Tá? Que usa o Cavalo de Troia, lá verde, né? E daí você comba fazendo o Terror dos Picos e tal. Você vai pegar, pode fazer da sua mão, tal, etc. Terror dos Picos. Você faz meio que um Tufinail. Pra quem não conhece, Tufinail é essa carta aqui, ó. Pra você que conhece, espero que as vacinas estejam em dia. Uma postura aí por causa do ciático. Nosso querido Unhas e Dentes. Aqui já foi staplesaça de T2. Que você procura por 2 cartas, coloca na mão. Procura e coloca na mão. E você coloca a carta da mão por coisa e tal, etc, etc. Mas esquecer, tem um deck pra isso, tá? E ele é um ramp, né? Então, tipo... E esse cara você pode fazer, tipo, turno 4 só pra rampar. Então, turno 4 faz terreno adicional. Próximo turno 6 manas, tal, bacana. E a partir do turno 4, você começa a comprar essa carta e fazer full se possível, né? Então, tenho 5 manas, faz por 5 manas. Tenho 6 manas, faz por 6 manas. Tenho 7 manas, faz por 7 manas. Tenho 8 manas, 8 manas. Tenho 32 manas, não sei como. Faz. Revela 28 cartas aí. Faz terreno extra e tal. Então, é uma carta bem legal. Essa é uma dessas cartas que eu falei muito da edição, pô... isso aqui é muito standard, sabe? Porque eu consigo ver alguém tentando isso no Pioneer e tal, mas depois começa a entrar em formatos que já tem cartas muito parecidas, que são melhores e que não jogam nada. Mas pro T2 não, pro T2 pega, como eu falei, um arquétipo que existe, que não perde tanta coisa assim, e é uma carta legal. É um corpo muito grande também. Esse arquétipo provavelmente vai agradecer por isso. Então, eu gosto da carta. Tipo, das listas que eu vou postar, com certeza vai ter um RG atualizado por conta dessa carta. Eu acho ela muito boa. Eu realmente acho ela... Esse tipo de carta é bem legal. Eu gosto muito quando o ramp, mais do que acelerar a mana, consegue gerar valor e é esse tipo de carta. E ainda mais quando são cartas desse tipo, tem essa flexibilidade, né? Eu sou um grande amante da habilidade Kicker, porque eu gosto muito de... eu posso fazer isso por 4 manas e vai ser legal, eu posso fazer isso por 10 manas e vai ser igualmente legal. Esse tipo de flexibilidade me agrada. Eu não gosto quando a carta é, sei lá, 5 manas, 1/3 e só com o Kicker ela joga. Eu gosto quando ela pode jogar em ambos os modos, então... Simpático, simpático, simpático. E aí, tio, bom? Igra, Eater of All. 5 mana 6/6. Ward. Daí o oponente tem que sacrificar uma comida. Outras criaturas são comidas. Né? Tokens de artefato. Comida. Em adição aos seus tipos, item paga 2, sacrifica, ganha vida. Vai jogar metagame? Talvez. Toda vez que uma comida é colocada no cemitério de qualquer lugar, você coloca 2 marcadores em Igra, Eater of All. Essa carta ela é bem interessante, né? Primeiro que ela grita, obviamente, com gato, né? Porque gato pra gato, gato pra gato, gato pra gato, gato pra gato, gato pra gato. Pensando no Pioneer, né? Ainda que primeiro que o Sacrifice não está exatamente na sua melhor fase do Pioneer por conta do hack dos vampiros, né? Rasgavéia acaba com o deck. Mas ainda assim tem toda essa interação e consegue matar seu oponente baseado nisso. Assim, é muito fácil de fazer. Pensando fora desse universo, né? Pra gato, tal, etc. É muito engraçado uma carta que é 5 mana 6/6 e basicamente ganha. Toda vez que um bicho do seu oponente morrer, você fica colocando marcador.
Então faz ela ficar um pouco mais chata, né? O Ward ainda é relevante, mesmo que seu oponente pode sacrificar uma criatura, basicamente o Ward dela ainda é relevante. Só que combando com gato, eu acho ela engraçada. Num jogo normal, é um pedação de carne. É um baita pedação de carne, mas é um pedação de carne sem evasão. Então essa parte é meio desagradável. Mas acho que o que anima é mais isso. Ficar tentando combar de alguma maneira maluca, que você sabe que com 2 gatos você faz 2 gatos, faz um elemental e ganha o jogo. Num game good stuff normal, tipo de mid-range, ela é simpática. Tem algumas cartas que saíram que tem meio que essa ideia, assim. Você olha pra carta e fala, pô, beleza, tá nas cores, mid-range e tal, etc. Mas, sei lá. Parece que algumas coisas tem que se alinhar. O que é normal, assim, o T2 gosta muito de carta assim. Demora um tempo pra algumas cartas ligarem no formato. Tipo, o Clazotes demorou mais tempo do que eu esperava para as pessoas perceberem que é uma carta fantástica e uma das melhores cartas da época dele. Talvez essa carta seja parecida. Mas cai a opção. Bom, Biza, The Bounding Spring. 4 manas, 4, 5. Quando entra em campo, você faz um tesouro se o oponente tiver mais terreno que você. Você ganha 4 de vida se o oponente tem mais vida do que você. Faz 2 peixes 1/1 se o seu oponente controlar mais criaturas que você. E compra uma carta se o oponente tiver mais cartas na mão do que você. É um Timely Reinforcements. Vou colocar aqui. Timely Reinforcements com pernas para você jogar o seu Magic El Encuentro. 3 manas aqui. É outra carta que tem muita cara de T2. Né? A gente tem uma base, né, para mid-ranges com branco no Standard. Essa base sofre muito com algumas perdas, né? Especialmente Anúncio de Casamento e Wandering, que eram cartas muito importantes, jogaram juntas muito tempo. E ela serve basicamente sempre que você não está enfrentando um controle, né? Porque daí é muito mais fácil de ligar essa carta, né? Então, meu oponente acelerou, aqui eu tenho como tentar acelerar para acompanhar. Eu vou tentar acompanhar recurso, mas é óbvio que contra agro especialmente é muito bom. Até em brigas de mid-range é muito bom. Normalmente cartas de ETB se dão muito bem no Standard. Tá? É um formato que gosta muito. Até por isso que o Standard é o formato de mid-range. Normalmente a galera que ou não entende muito bem como é que o mid-range funciona, ou não pegou muito como arquétipo, né, entender todos os detalhes dele, é porque não joga tanto Standard, né? O Standard é um formato muito dominado por mid-ranges e não é de hoje, assim, faz muito tempo. E você ter esse tipo de vantagem numa criatura, pra mim, é muito melhor do que em Timely Reinforcements, porque na dúvida você tem um corpo, então mesmo quando o jogo tá meio empatado, mas você sabe que ele não está realmente empatado, você ainda coloca um corpo ali na mesa, e é claro, né, para efeito que você vai blinkar, que você vai trazer do cemitério, você consegue pressionar, então não é só, eu vou fazer um Timely Reinforcing, ganhar vida, fazer token e andar para trás aqui, ficar parado. A gente tinha o Festança também no T2 jogando, né? É uma carta que te permite ir para frente quando você precisa. Isso te dá mais flexibilidade para usar ela. Eu gosto bastante de carta assim. BW me parece que vai ser um arquétipo real no Standard. Depois vão ter cartas que eu vou falar um pouco melhor sobre o que eu acho do BW, né? O BW vai poder voltar a ser aquele deck que faz coisinhas que constroem vantagens de ETB, né? De efeitos de quando entra na mesa. Foi um efeito que foi negado por 3 anos no Standard por conta de Farewell. Né? Sem Farewell a gente pode votar, faço isso, que eu faço isso, que eu faço isso, que volto pra mão, que eu faço isso, que eu faço isso, que eu volto pra mão de novo, blá, blá, blá. Esse efeito era completamente negado por Farewell, né? O GW Encantamentos sofreu muito disso. Era um deck que
Pra mim, podia ter sido muito grande, muito forte no formato, mas que nunca conseguiu chegar a ser tudo isso, né? Era um deck que aparecia de vez em quando, só porque se ele ficasse muito bom, o Farewell comia ele. Toda vez que ele ficou muito bom, o Farewell detonava ele. E esse tipo de carta é bem pra esse tipo de deck. Então, eu faço isso, aí depois eu faço a fadinha que volta isso pra mão. Quando eu começar a ficar pra trás, faço de novo, recupero a board e tal, e vou desenvolvendo esse jogo. Sem Farewell fica muito bom. Assim. Eu acho realmente uma carta interessante. E pode ser uma das peças. Assim, eu não acho que vai ser uma carta quebrada no formato. Mas é um card. Com certeza um card Magic. Eu falei ontem, inclusive. Né, 4 manas, poder resistência igual ao número de ilhas. Quando ele ataca ou quando ele entra, você coloca um marcador de flood num terreno. E aí ele vira uma ilha em adição. A primeira instante é feitiço que você faz em cada um dos seus turnos custa ou uma azul ou uma incolor a menos para cada marcador de flood, né? Então a gente tem que lembrar que o Gênio continua no formato, né? O 3 manas que reduz custo. E esse é o tipo de carta que gosta muito desse Gênio, né? Então você consegue. Só que assim, o Gênio dá pra fazer um pouco mais cedo, essa carta vem um pouco depois, e uma hora você tá fazendo as coisas muito barato, tá gerando muito tempo. Monoblue foi um deck que ficou variando, né, o que ele podia fazer no formato. Ele caiu muito conforme foi ganhando mais remoções que não podiam ser anuladas. Aí a gente tem Pick Your Poison também, pra punir o Gênio e tal. Então, tudo isso dá uma desanimada de jogar de Monoblue. Mas é um deck tempo bem chato de enfrentar. E tá aí como opção, né? Tipo, o deck também sofreu muito porque tem Liliana, tem um monte de remoção, tem coisa que não pode ser anulado. Caverna das Almas, né? Aparece de quando em quando. Então, assim. É legal. Mas pode sofrer para jogar mais do que deveria, muito por conta de como se desenvolveu o formato mesmo. Não porque necessariamente seja bom ou seja ruim. A gente tem que lembrar que isso acontece em todos os formatos. Às vezes você tem mecânicas boas, cartas boas, etc. Mas como se desenvolveu, o formato não ajudou. Ou saiu alguma carta que atrapalha demais. Pô, cara, a Caverna das Almas pro Monoblue foi um atropelo, tá ligado? Pick Your Poison. Pick Your Poison contra o Monoblue. Pô, seu jogo tá todo baseado no Gênio. Você tem que subir um monte de counter pra se proteger de uma spell de uma mana, assim. Então é complicado. Marra, It's First Night. 5 mana 6/5, voar, atropelar, já tem um status de combate bacana. Ward, descartar uma carta, gostamos de Ward de card vantage. Criaturas que seus oponentes controlam têm base de resistência 1. É um efeito muito engraçado, sabe? É muito curioso esse tipo de efeito, porque quer dizer que é uma carta que ela meio que vai fazer tudo do oponente ficar muito ruim enquanto ela ficar na mesa, mas ao mesmo tempo é uma carta muito lenta. Então é difícil você fazer, né, tipo, muitas coisas a partir dela. E eu explico. Eu vou dar isso e Brotherhood End. Então eu vou precisar de 8 manas pra dar uma cólera. Mas é claro, é uma trick de combate boa também. Tipo, eu posso atacar em cima da mesa do meu oponente dá blocks interessantes ou não, aí depois eu faço isso, muda a resistência pra 1 e mata. É uma trick muito boa de combate essa. Inclusive, trickzinha ótima de pré-release, porque jogar em volta de mítica no pré-release é difícil pra caramba. Então, às vezes, vou fazer um ataque, eu bato isso, oponente, bloco, blá. Beleza, faço isso, limpa a mesa. Assim, blum, blum. Essa é uma jogada assim que eu vejo acontecendo muito, muito mesmo. Mas é claro que, tipo, tem isso daqui na mesa, aí faço qualquer coisinha que dá dano global. Faço isso daqui. Porque assim, 5 manas não é tanta mana assim. Então, tipo, faço isso aqui. E aí já dou um cutdown, né? Porque às vezes só de descer a resistência ali já é o suficiente pra eu dar um cutdown. É uma carta interessante. Precisaria ver pontos mais sinérgicos, né? O que eu tô apontando muito são muitas situações de a carta é boa. Que é, né, a base de quando você analisa a carta de mid-range, basicamente, né? É tipo, essa carta tem power level bom.
É 6-5 voar, atropelar, bababá, bababá, bababá. Então, tem status de combate, né? Você da vida. Nada que voa deveria atropelar. Pô, é uma corujona, cara. Ela vai atropelar, pô, o bicho é grande. Mas é. Mas precisa pensar também com mais sinergias com ela. Então, sei lá. Quando entrar, dá 1 de dano em um bicho. Coisinhas pra deixar o efeito muito bom, sabe? É que nem o Diabo da Bicicletinha, né? Era uma carta que você olhava e falava, se eu sacrificar aqui, eu dou 1 de dano, eu faço isso, faço aquilo. E aí você acha gato e forno e fala, pô, dá pra lupar, dá pra fazer 1 zilhão de habilidades. Então, é quando a gente começa a montar a deck, começa a quebrar a cabeça com isso e tal. Mas eu gostei da carta. Achei bem bacana assim. Essa carta que eu gostei muito. Tá? Isso daqui pra mim é um mini titã. Tá? 5 mana 5/5. Quando entra ou quando ataca, você isola X. Desculpa. Exila X cartas do topo do seu deck, onde X é o número de criaturas que você controla. Um poder 4 ou maior. Lembrando que essa carta se conta, então tranquilo. Você pode jogar essas cartas até a sua próxima end step. No início da sua end step, causa 2 de dano em cada oponente para cada carta que tá exilada, né, que permaneceu exilada. Então, é isso. É uma carta de valor individual. Sabe? Então ele vai entrar, vai dar 2 de dano, provavelmente, apesar de que, né, conforme. Tem o mesmo rolê daquele Raccoon grandão lá, né? O RG. Eu consigo fazer esse turno 5 e eu já dou 2 de dano. Aí no turno 6 tem a opção de eu só fazer mais um terreno, ou fazer um drop 1. Aí no turno 7 eu posso fazer um terreno, posso fazer um drop 1, drop 2, e por aí vai. E aí conforme o jogo vai seguindo, eu vou exilando cartas, então eu posso jogar nesse RG Ramp, eu posso jogar num hack dos mid-range. Tá nessa curva titã, né? Quando eu falo de titã, tô falando, por exemplo, de Titã do Túmulo, Titã do Inferno. Eu acho que o Titã do Inferno é menos conhecido pela galera. O Túmulo a galera conhecia mais. Que joga cubo bastante. Então, tipo, cartas de custo muito alto que tem ETBs relevantes e tal. Rapaz, isso aqui foi reprintado, hein? Loucura. Então, é muito querendo dizer isso. É claro, causasse na mesa o dano, pô, você teria um impacto muito grande. Mas é interessante a carta. Sabe? Então, pô, vou. Porque é o tipo de carta que, assim, o que eu já tiver na mesa vai deixar ela melhor. Então, eu posso fazer um late game ali, fazer 2, 3 vezes no meu, né, assim que entrar e causar um dano, então eu ganho um alcance com essa carta. E é o tipo de carta que eu sei que se eu desvirar, pô, é uma vantagem gigantesca. Daí eu bato, trigo, exilo, gera valor, blá 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 blá. Não, eu também fiquei surpreso, tem muito reprint. Commander aí adorou a carta. Mas eu gosto. Eu gosto bastante de carta assim, mítica, então pode ser que fique meio. Cara, né? Mas. Boa carta. Eu gosto que é um pássaro dragão. Eu não sou exatamente um biólogo. Não é nem não sou exatamente. Eu não sou um biólogo e muito menos um dos melhores alunos de biologia. Mas se eu pensar que um dinossauro e um dragão teriam ancestrais comuns, e eu sei que pássaros e dinossauros também, um pássaro dragão não é quase redundante? Mas assim, de novo, não é exatamente a minha área, biologia. Teve a variação de Goldspan? Não, porque Goldspan era outro tipo de jogo. Por isso que eu preferi comparar mais com os Titãs, tá ligado? Porque ele é mais sobre card advantage. Goldspan Dragon era sobre tempo advantage, né? A vantagem do tesouro ali era como ele acelerava brutalmente a sua mana. Se você desvirasse com ele, você ficava muito na frente no número de mágicas que você estava fazendo. Essa carta não. Pô, eu vou conseguir ficar trocando muito recurso e tal. Então por isso que ele lembra muito mais os Titãs do que o Goldspan Dragon. Culpa do Nadu pegador de caralho. Ai, meu Deus, quase morri aqui. Ai, meu Deus.
Nossa, engasguei. Naduzão tá foda. Escreveu, não leu, o pau comeu. Ai, meu mano. Humano soldado também não é redundante? Não, porque a gente tá falando de uma espécie de uma profissão, né? Acho que um pássaro não tem como profissão, tipo, não vai estar no CLT lá, dragão. Não, então. Tô ligado isso daí, que tipo, né, T-Rex teria pena e tal, etc, etc. Então fica essa dúvida pro biólogo aí que não tiver nada pra fazer na sexta-feira, 3 da tarde. Mas então, soldado é uma profissão. Humano é espécie. Mas é. Devaneios, devaneios. Coisa pra pensar quando você pegar o busão, tá no metrô, nada pra fazer, ligado? O fone ficou ruim, não tá aquele shopping metrô passando, comprar por R$ 5 um fone, pensando nesse assunto aí. 6 manas, estrela, vigilância, alcance, é um urso elemental, Lanra, né, Below of the Woods, poder de resistência igual ao número de terrenos que você controla, então temos um potencial 6 mana 6/6 ou mais. Quando ele entra, mila 4 cartas e retorna os terrenos do seu cemitério. Todos os terrenos do seu cemitério para campo virado. Rampa, né? Temur Lands aí, que dá uma aceleradinha na mana. Ah, bicho grande. Acelera a mana. Ô, louco. Primaveral Titan aí se ofendeu. Aí é foda. E nem pra ser quando ataca também, tipo, é só. É só quando entra mesmo. Mas, né? Cansadito. Cansadito, cansadito. Tem que ter algumas coisas. Tipo, a gente tem enabler pra ficar jogando coisa pro cemitério, né? E tal, mas. Tudo isso pra acertar 4 no lands. Não, mas assim, tem como encher o cemitério e fazer isso, né? Mas aí, tipo. Sei lá. Tipo, a gente vai ter uma base ainda no Standard, apesar de perder os terrenos de Capena, né? A gente vai ter uma base de tipo, se você voltar muitas coisas pro cemitério, né? Você joga muito terreno pro cemitério e tem como você rampar, porque vai ter virtude verde, vai ter a Fireball e etc, etc. Sei lá, parece que volta pra estaca zero, tá ligado? Desse tipo de deck. Você não tá fazendo algo realmente bom. Você tá fazendo algo. E tá aí, legal, bacana. Magic, da hora. Mas é só. Então, mais ou menos, mais ou menos. Não mexeu comigo, não. Lá dos Seasons. A gente tem o ciclo dos Seasons. Das patinhas. Não, voltar land não básico é bom, mas o ponto é o que você vai fazer com isso, tá ligado? E os terrenos de Capena, a grande vantagem era o rolê de ganhar vida, porque daí você ficava. Quando você tava lupando os efeitos, você tá ganhando vida e tal. E que nem eu falei, fica nisso e tal. Tem coisas legais ali pra acontecer, mas tipo, você precisa jogar muita coisa pro cemitério. E os terrenos eram enablers eles mesmos. E o que vai acontecer depois disso? E se você vai ficar vivo? Porque em tese, era pra aquele Temur não ganhar de deck agressivo, mas ele conseguia ganhar porque uma hora ele lupava, tá ligado? Tô com 4 de vida, daí do nada ele volta tipo a 17 de vida. E aí tem uma mesa gigantesca que no próximo turno o jogo vai acabar. Isso que pega um pouco. E é 6 mana, né, a carta? Porra. Mas fica um bicho grande. Pô, saiu um monte de emoção nova, já tem um monte de emoção. Bom, Season of the Burrow. As Seasons são mágicas, né? 5, 6 manas e tal. Tem essas mecânicas fofíssimas, tá? Patinhas. Né? Que você tem 5 patinhas para pagar. E aí você pode combinar os efeitos das patinhas
Da maneira que você quiser, você pode escolher 5 vezes o mesmo efeito, por exemplo. Ou pode fazer 2 e 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1. Como você quiser. Você que vai na sua lanchonete e não sabe pedir um combo, eu recomendo não jogar com esse tipo de carta. Mas então, e aí você pode ficar combinando para fazer os efeitos. Esse aqui, uma patinha, você faz um coelhinho. 2 patinhas, você exila uma permanente que não seja de terreno e o controlador compra uma carta. Então dá pra, por exemplo, fazer 3 patinhas e exilar alguma coisa. E com 3 patinhas você retorna uma permanente em custo de mana 3 ou menor do seu cemitério para campo com o marcador indestrutível. Eu gosto de pensar, quando a carta faz corpus, como se fosse uma criatura. Ou, né, por exemplo, 5 manas, 1/1, quando entra, exila 2 permanentes que não são do terreno, o cara compra 2 cartas. É ok. Não, só que é uma criatura não blinkável, né? Aí tem o retornar e tal. O que vai ajudar, provavelmente, a gente a ficar analisando isso com calma é tentar ver qual que são o impacto de todas essas ações. Então, 5 manas, fazer 5 tokens. Pô, a gente vai ter um deck tokens no T2, isso daqui fica muito mais interessante do que só fazer tokens, porque é legal fazer tokens. Normalmente exilar, quando você, né, troca esse tipo de recurso, né, vou exilar, vou destruir, e o oponente vai comprar, ele vai procurar uma carta, etc. Pra mim isso tem que valer muito a pena. Então eu não vou exilar um elfo de Lanoir com isso aqui e mandar meu oponente comprar uma carta. Mas eu posso exilar o dragãozão que a gente viu, o dragão pássaro, etc. E comprar uma carta, já é um efeito mais interessante. Vou exilar uma Sheoldred, mandar meu oponente comprar uma carta. Exilar um Planeswalker, mandar meu oponente comprar uma carta. Um Binding, Taxa. Então normalmente é isso que começa a entrar essa brincadeira. O trazer coisa também vai depender o que a gente está trazendo. E aí, Tiguinha, traze, porra! Valeu, meu querido. Então isso conta também. O que eu estou trazendo, né? O drop 3 mais popular para esse tipo de coisa era Anúncio de Casamento. Era o grande drop 3 para você trazer, né, do cemitério e tal, porque é uma carta que esnobala muito forte, etc, etc. Talvez, por conta que a gente tá falando de fichas, Boas-Vindas de Tocasia seja essa carta. E eu já vou adiantar. Se você escolher, por exemplo, vamos fazer 2 tokens e trazer uma Boas-Vindas de Tocasia, os tokens entram antes, tá? É na ordem da carta. Então, assim, o Cs aqui fica o quanto que token vai ser relevante na minha estratégia. Pra, por exemplo, fazer 5 tokens ser muito bom. Qualquer gracinha mais tokens ser muito bom. A segunda eu acho que é a mais fácil de avaliar. Tipo, eu sei que quando a carta tem um power level razoável, é ok exilar. E a terceira habilidade, o que eu vou trazer de tão bom? Eu vou trazer uma permanente, quando entra destrói. Uma permanente que pra mim é muito relevante. Vai depender um pouco mais disso. É uma carta bem C. Eu vejo ela mais com cara de T2 até por causa disso. As vantagens dela não são muito brutais. Depende muito de sinergia e tal. Na verdade, a maioria desses seasons são assim. Então, tem interrogação nas habilidades no sentido de que a minha variável é as opções que eu vou ter pra apostar nisso. E é uma maneira muito boa de você avaliar a carta, sabe? Você não olhar pra carta e falar, é boa, é ruim, de bate pronto. Mas tentar ver em qual contexto que ela é boa, porque eu sempre falo, na Magic não é analisar a carta no vácuo, é analisar a carta em contexto. No vácuo é um pedaço de papel que não serve pra bosta nenhuma. Mas num contexto a gente vê um pouco melhor. Que o Season Azul, que no primeiro, né, ele é 6 manas, no primeiro compra carta, no segundo você escolhe um artefato ou criatura que você controla e faz uma cópia. Isso normalmente é legal. A gente tem que lembrar que existe um W Artefatos baseado em Ixalan que gosta desse efeito, tem muita carta de ETB e tal. Lembrando que algumas cartas só geram ETB quando são conjuradas, então não adianta copiar. Mas tem cartas interessantes. No terceiro você retorna cada não terreno, não ficha permanente para a mão do dono, né? Então você dá um rebook. Eu lembro que até quando essa carta saiu eu citei o rebook, que é esse aqui, a Repreensão do Rio. Foi uma carta que era uma tech na época do T2, em Mirror de Midrange, Temor, que você voltava tudo do oponente
pra mão. Então é legalzinho. O efeito é legal, assim, tem uma linha de você jogar com alguns decks, normalmente baseados em coisas muito de ETB, de ficar colocando na mesa e tal, que você quer ficar voltando, tipo, você gera um monte de vantagem, aí quando o jogo começa a piorar, você dá bounce geral e faz de novo. Então aqui, por exemplo, você pode, 6 manas, eu vou copiar esse artefato que é relevante pra mim, e aí depois eu volto o resto e eu fico com fichas na mesa e tal. Outra carta tem muita cara de T2, assim, pesado. Mas que é legal. Batalha de valor, jogos longos. O preto. Então, 5 manas, patinhas. Então, cada oponente sacrifica uma criatura. Então, eu tenho que fazer 5 manas. Meu oponente sacrifica 5 criaturas. O que já é bom. No duas patinhas, compra uma carta para cada criatura que você controla que morreu esse turno. Então, tem como a gente fazer 5 manas. Cada jogador sacrifica 3 e você compra 3 cartas. Not bad. Not bad, not bad. Bem interessante. E no 3, cada oponente perde X de vida, onde X é o número de criaturas no seu cemitério. Então dá pra gente mandar sacrificar 2 e o oponente perde vida. Dá pra a gente fazer um deck cheio de criaturinhas e aí mandar sacrificar e aí dar uma Fireball. Eu consigo ver muitas vezes fazendo essa combinação 1 e 2, assim, né? Então sacrificar 3 e tal. Principalmente se eu ficar enchendo de bichinho e conseguir sacrificar. Eu já falei, né? Tem meio que um BW que pode se construir no formato, que é o tipo de deck que vai gostar disso. Sabe? Quando eu dou uma cólera que nós dois perdemos bichos, mas os bichos são ruins, os seus bichos são melhores, e de quebra eu ainda compro carta. Então, tô fazendo essa construção longa de card advantage, além da própria opção de, por exemplo, vou jogar de controle, vou tentar fazer meu oponente perder. É que é uma carta muito ruim para controle, porque você nem sempre tem tanto bicho assim pra sacrificar, apesar de que talvez a gente consiga construir esse tipo de universo. Mas o ponto é que você não tem tanto bicho no cemitério, então o terceiro modo fica fraco, né? Ficar só uma cólera que manda sacrificar, tem que ver o que tá com tanto de efeito de indestrutível pra valer a pena você querer dar édito ao invés de só destruir, né? Já tem uma cólera de 5 manas no standard. Mas tá aí. Tá aí existindo. Do vermelho, você cria na primeira patinha um tesouro. Você pode criar até 5 tesouros. No segundo, você exila 2 cartas do topo do seu deck. Até o fim da sua próxima end step você pode fazer. Então existe um mundo que você exila 4 cartas e faz um tesouro. Vai se conectar a próxima end step. E no 3, até o fim do seu próximo turno. Então, vai dar mais um tempinho. Toda vez que você fizer uma mágica, dá 2 de dano em até uma criatura. Então. A vermelha foi uma das que menos me animou. Concordo com você, assim, tipo, eu posso. Eu tenho que ter muita mana pra isso aqui ser bom. Muita mana. Inclusive, é muito curioso, né? Às vezes você vai querer fazer isso a primeira vez, aí você faz um monte de token pra no próximo turno você fazer de novo e aí você sai limpando a mesa. Mas é mais lento. Né? Lembra a ideia do Big Head, né? Que pra quem não sabe é mid-range baseado em vermelho. Aí você pode também tentar acelerar a mana com isso e tal, mas é lento. É um pouco mais lento. Talvez seja mais cara de Commander do que qualquer outra coisa. Gostei tanto não. Com a verde é 6 manas. Na primeira patinha a gente coloca um marcador em uma criatura que você controla. Ela ganha vigilância antropilar até o final do turno. Okay. No 2, você escolhe um artefato ou encantamento, destrói todas as permanentes daquele tipo. É um efeito forte. É um efeito bem forte. Pode fazer esse papel que o Adeus tinha, né? De resetar algumas mesas, mas... você consegue destruir todos os artefatos e todos os encantamentos, se você quiser. Você coloca um marcador ali e ainda destrói. E no terceiro você compra uma carta igual ao maior poder entre as criaturas que você controla. Então é ok a carta, assim, tipo...
Que pra mim tá sendo um resumo de todos esses seasons, assim. Depende muito de contexto, de formato. Ah, pô, tal deck tem muito encantamento, artefato, então é onde eu abuso muito desse efeito. E eu ainda posso, tipo, pô, destrói todos os encantamentos do meu oponente, compro 3 cartas, 4 cartas. Mas todas são cartas relativamente lentas, assim, pra outros formatos. Pro T2 elas conseguem jogar, mas pra outros formatos acabam sendo lentos e tal. Vai um jogo... É aquele jogo que, assim, você não tá necessariamente ganhando o jogo com essa carta, mas você tá desenvolvendo muito. Para Limited são muito boas as cartas. Mas você vai lentamente desenvolvendo vantagem em cima do seu oponente. Né? Normalmente são cartas que, assim, você faz ela pra se preparar para um próximo turno muito grande. Então, que nem aqui, ah, pô, vou comprar carta, vou destruir coisa, vai. Na preta também. Acho que a preta é que tem impacto mais imediato, né? Porque você tem como limpar a mesa, você tem como sair comprando muita carta, tá? Mas a maioria delas é meio que lenta nesse sentido. Por isso são cartas até bem T2, na minha opinião. Acho que a preta acaba sendo a melhor do ciclo. Bom, ainda falando de míticas, a gente tem a mecânica de Offspring, que você faz uma cópia. Lembrando que Offspring não é necessariamente 2 manas incolores. A maioria é 2 manas incolores, mas tem alguns que são custos diferentes, tá? Importante lembrar disso. É que você faz uma cópia que é 1/1 daquela carta, tá? Sempre lembrando, pô, Rudá, como é que é essa questão da cópia? Você copia exatamente o texto da carta. Ah, mas ela tem marcador. Exatamente o texto da carta. Ah, mas ela tá encantada. Exatamente o texto da carta. Ah, mas eu fiz uma spell que até o final do turno ela é uma banana de pijama. Exatamente o texto da carta. Tá? É uma cópia. Realmente uma cópia. Então, 4 manas 4/4, toda vez que você ataca, você escolhe um, você faz um coelho 1/1 virado atacando, e criaturas que você controla tem +1/+1 até o final do turno. Então, você consegue fazer essa carta por 4 manas, né, e faz uma 4/4, que depois vai ter os efeitos aí dela. E você pode fazer também ali com 6 manas, ter 2 efeitos, são muito bons. Provavelmente a segunda, quando atacar, vai de Drake and Josh. De novo, né, lembrar... Void Blade Hold. Lembrar dessa carta que foi uma máquina no T2 da época. Que era 4 manas 3/4, tem grito de guerra, né? Quando atacava, dava +1/+0. E fazia 2 tokens, né? Você tinha que até colocar as habilidades em ordem correta para dar o bônus. Essa carta é pior do que Blade Hold. E isso me desanima. É relativamente pior que Blade Hold. Eu acho que ela é só melhor tomando remoção. Porque eu tenho como 6 manas fazer 2. Mas ainda tem um bônus de combate. Mas eu achei a carta meio fraca. Mandar a real, assim. Talvez ela jogue porque T2 não é sobre a melhor opção possível. É sobre a melhor opção que você tem. Murder já foi mais staple de T2 porque era o que matava. Tá ligado? Era a remoção mais rápida que tinha no formato. E hoje Heroes Downfall não joga. Mas se fosse escolher ambos, eu ia ficar muito feliz. Porque pelo menos, né, tá fazendo um tokenzinho. Mas pelo menos dá bônus em si. Então eu meio que consigo bater 5. Sei lá, achei um pouco cansadito, apesar de ser uma powerhouse, né? No sentido de que é uma carta de que se ela ficar sozinha na mesa, ela vai dominar a mesa uma hora. Vai, tal, faz o primeiro toque, bateu, aí vai lá, faz outro, tal, bateu, dá mais um aqui, blá, 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 blá. Vai snowballando. Aqui é um snowball muito lento. Né? Um snowball mais rápido me agradaria um pouco mais. Mas... pô, a gente brincou muito tempo de Adeline pra achar isso aqui bom. Aí. A Lontrinha. 2 manas, 3, vigilância. E tem Prowess. Então, a gente falou bastante do Prowess. Aqui é outra opção pro deck de Prowess. Vira comprar uma carta, então descarta uma carta. Isso com vigilância é obviamente muito bom. Você entra em combate, bate ali no meio e pode dar um draw no meio, etc. Paga 2. Vira, copia um instante ou feitiço que você controla. Você pode escolher novos alvos desde que o poder da Lontrinha seja 3. Então você dá um bônus, você joga 2 mágicas, a Lontrinha começa a copiar coisa. Então você tem uma criatura com Prowess que tem um mid-late game melhor. É claro que isso é um pensamento tipo nível 1 da carta, né? Que é vamos jogar de Prowess, vamos fazer isso. Eu posso jogar com isso, por exemplo, dentro às vezes
mais de combo, eu posso só tentar aproveitar mais sinergia, porque se eu jogar magiquinhas eu começo a copiar e tal. E um snowball pode ser muito bom se eu tô copiando. Pô, tô com isso aqui. Joguei primeiro spell, joguei a segunda spell, aí termino o Prowler de resolver na segunda spell, é uma remoção, copio essa remoção, mato outro bicho. Então é um tipo de carta que ela sai do controle relativamente fácil. É isso que eu gosto muito dela. A gente pode pensar num Prowler agressivo, né, e tal, etc. Só ficar batendo com ela e tal, mas eu não acho ela uma boa carta agressivamente, até porque ela é 1/3. Mas ela é muito boa num jogo normal. Porque na minha segunda mágica eu pago 2, viro, começo a copiar coisa e... Sim, vai ter short up ainda que desvira, né, tal. Então... eu acho que tem um potencial legal da carta. Assim, pode ser que também que ela seja uma carta muito groselha, porque ainda é uma criatura e... não é exatamente a coisa mais difícil do mundo de lidar, não é uma criatura de ETB, ela entra ali na mesa, toma emoção, blá. Legal a carta. Isso aqui é bacana também. 6 mana, 6/6. Como um custo adicional pra fazer, você pode sacrificar um número qualquer de permanentes que não seja de terreno, e ele custa 1 a menos pra cada um desses, então dá pra você fazer tranquilamente isso daqui por 3 manas, até por 4 manas. Bem de boa. Acho que a partir do 3 manas, eu acho que já tá fazendo umas coisas legais. Quando ele ataca, você coloca um Blight Counter. Então, pra cada Blight Counter, o oponente perde 4 de vida, ao menos que sacrifique uma permanente que não seja de terreno ou descarte uma carta. Então, dá pra fazer isso cedo e ficar lá bicando o oponente. E enchendo o saco e tal. Lembrando que é um marcador. Se você conseguir proliferar, também aumenta essa interação. E etc. Eu vou ficar bem disco arranhado aqui. BW, coisinhas que ficam brincando. Sacrifica coisinhas, faz isso, dependendo da match. A tendência é isso ser a carta que vai fechar os seus jogos, batendo de muito e muito. Acho que dá pra tentar. Rápidos que eu me lembre, tem um kit também de ficar colocando, né, retângulo. Pra quem nunca ouviu a expressão, retângulos. Artefatinhos, essas coisas. Então, todos esses decks que entrava, fazia coisinha na mesa e tal, tudo isso Farewell meio que tirava do formato. Mas, porra, mas Farewell nem aparecia. Mas toda vez que esse tipo de deck tentava jogar e ganhar dos outros mid-ranges, porque mid-range tem uma briga que é assim, a briga, tipo, dentro dos próprios arquétipos tem brigas pra ver, né, qual que ganha de qual. Então não é só, mid-range ganha de agro, que ganha de control, que ganha de mid-range, sei lá. Não é só isso. Então você pode falar, por exemplo, agros grandes que ganham de agros pequenos, mid-range de sinergia que ganha de mid-range sem sinergia, né, pelo tanto de vantagem que você vai construindo. E esses mid-range de ficar fazendo retângulo, ficar fazendo coisa na mesa, que volta e tal, faz isso, são muito bons contra mid-range que são só coisas boas. Porque ele fica gerando muita vantagem, como o jogo vai ser longo, acaba dando ruim, né? Esses mid-range de sinergias costumam ser piores contra agros, porque o agro te dá menos tempo para respirar, mas costumam ser muito bons contra decks mais lentos, porque uma hora você tá com um monte de motorzinho dentro da mesa trabalhando. E BW, BR, essas coisas tem muito essa ideia de mid-range de sinergia. O Sacrifice é um mid-range de sinergia. Então, esse Viper é muito bom pra esse tipo de deck. Que normalmente, qual que é o problema desses decks? Fechar jogo. E uma carta 6/6 que fica batendo e enchendo o saco, fecha jogos muito bem, né? O Obnixilis gosta muito de decks assim, né? O Obnixilis, o adversário. Aqui a opção. Storm Splitter, 4 manas, 1/4 ímpeto. Toda vez que você faz um instante feitiço, faz uma cópia desse cara e exila no início da próxima end step. Então, né, sonhos molhados de ter isso aqui na mesa, no passe fazer um monte de bicho, aí você desvira e faz mais um monte de bicho, e spell, bicho, e aquele abraço. Essa carta é engraçada. Essa carta é muito engraçada. Eu não sei ainda onde que joga. Com certeza não é, tipo, um Prowler normal, tá ligado? Deve ter algum jeito muito engraçado de abusar dessa carta. Eu vou fazendo um monte de cópia e aí, tipo, ela vai aumentando, porque daí, tem um desse. Aí faço uma spell de uma mana no passe. Aí faço outro token, desvirei. Aí eu faço spell. Aí eu faço 2 tokens. Aí eu faço spell. Aí eu faço 4 tokens. Aí eu faço spell. Aí eu faço 8 tokens.
Parece muito fácil, tá ligado? De fazer uma. É que é 4 manas, 1/4. E não tem evasão também e tal, mas é a carta groselha. Tá ligado? Hello, ladies and gentlemen, we are here for Against the Odds. Tá ligado? É uma parada meio assim. Um cascudo lento. É um cascudo da vida. É um cascudo para spell. É engraçada essa carta. Já é um combo faz 36? Caralho. Faz 1, 2, faz de novo 4. Aí você tá com 6. Aí você dobra, vai pra 12. Aí no próximo é. Rapaz. Magic the Gathering, cara. É uma carta engraçada. Assim, eu não espero isso jogando competitivo, sinceramente, mas. Não é muito difícil de escalar, não. Porque, olha, nessa conta que eu fiz foi uma mágica, 2 mágicas, 3 mágicas, 4, acho que foi 5 mágicas. Não é tão difícil. E, pô, 36 normalmente bate pra letal. Será que eu falei ontem até? Scap Shooter, né? 3 manas 4/4, Gift a Card, alcance. Quando entra, se você prometeu o presente, destrói um artefato ou um encantamento que o oponente controla. Que eu falei, para você dar o presente, né, para o seu oponente, tem que valer a pena no sentido de que a carta que eu tô eliminando, ela é tão chata que uma carta aleatória tende a ser melhor. Os que dão peixe, por exemplo, são muito mais fáceis porque uma ficha 1/1 costuma ser menos relevante do que um draw. Então, assim, tem que ser muito bom o que eu tô dando pro meu oponente. Tem que ser muito bom que eu tô destruindo no meu oponente. Há uma virtude que tá muito forte ali na mesa, lembrando que, pô, virtude branca é uma carta que joga muito T2, e eu acho que vai jogar mais ainda assim a música de casamento, porque, né, você precisa aumentar a mesa de outras maneiras. Virtude preta é uma baita de uma carta, que não tá jogando tanto, mas pode jogar. Então, assim... tem que valer muito a pena. Esse corpo 4/4 alcance, eu acho ele ok, eu não acho ele incrível. Então, eu realmente ainda não sei o que eu vou achar dessa carta, porque é muito próximo de outros efeitos de destruição de encantamento e artefato, sabe? E que eu não tô dando draw, então... eu tenho que estar gostando muito... eu acho que o que vai mais determinar é o quão rápido eu quero ter esse efeito, pra eu querer fazer 3 manas isso. E o quanto que esse corpo 4/4 é grande. Porque, por exemplo, digamos que voar fique muito relevante. O W Flyers vira um deck. A gente tem um W Tempo ali, que é um projeto já de deck, e a gente ganha um W Flyers. Aí o alcance é muito bom. Então eu vou usar essa carta por causa do alcance, e de bônus eu mato alguma coisa. Ok. Mas, não, mas eu vou sempre destruir, sempre vou dar esse draw? Não sei. Eu iria destruir 1 e o Gift 2? Pô, seria muito bom. E daí o draw fica muito mais tranquilo, porque você tá fazendo 2/1. Mas acho que vai ser muito mais em cima do corpo. Tipo, uma carta que eu posso usar de main deck, porque o corpo é relevante. Ou uma match, que nem eu falei, o W Flyers, destruir encantamentos também é muito bom. Então, com gifts e sem gifts, é bom na match, vamos subir. Mas é bem específica a janela. É o tipo de carta que tem muito cara de ser, tipo, eu vou usar no detalhe ela. Talvez em formatos mais eternos aí ele seja bom, porque daí a velocidade é muito relevante normalmente. Mas pro T2 é assim que eu vejo essa carta. Isso aqui já foi. Para o próximo. A gente tem ciclo de sagas novamente. Infelizmente Ranger Class não foi reprintado, que era uma das minhas cartas favoritas desses ciclos. Caretaker's Talent. 3 manas no primeiro nível. Toda vez que uma ou mais fichas entrarem em campo, você compra uma carta. E essa habilidade triga uma vez por turno. Então a gente ganha uma boas-vindas de Tokasa só pra ficha, que triga uma vez. Paga uma branca pra subir. É bem barato. Quando se torna nível 2, você faz uma token, que é uma cópia de uma outra ficha que já existe. Ok. Eu posso fazer isso na 3. Turno 4 posso pagar 1, copiar um negócio, comprar mais uma carta. Ok, estamos gostando.
E no 3, que 4 manas, suas fichas têm +2/+2. Simpático. É legal. É legal. GW Tokens é bem possível no T2, é outro tipo de arquétipo que sofreu com Farewell. Sofre com cóleras, mas normalmente efeitos de tokens sofrem menos pra cólera que tipo, não tá levando que nem os encantamentos junto. Tá levando o resto da mesa. O problema era tomar Farewell, daí eu vou perder. Pô, vou perder a classe, vou perder as fichas, vou perder artefatos que eu tenha feito. E não. É um game mais tranquilo. É um tipo de deck que toma Sunfall mais tranquilo. E compra carta, viu, esse negócio. Tem que ver o tanto que a gente tem de ficha pra ficar fazendo, pra isso ficar muito bom, mas é desagradável. Desagradável jogar contra normalmente esse tipo de coisa. Aí GW Tokens consegue existir, acho que dá pra fazer Naya também. Então, not bad, not bad. Aqui a Sagazu, né, que faz um token de Lontra. A gente sobe ela com 4 manas e aí você torna um instante feitiço. E num 6 manas, toda vez que você faz um instante feitiço, você faz um token. Então, de novo, a gente vai tentar ter mais drop zoom de Prowess, sendo que é uma carta que triga Prowess também, e isso o deck de Prowess ama, né? Ao mesmo tempo, porque normalmente você tem um dilema de quantas mágicas e quantas criaturas você usa, porque você tem que ter mágicas para o seu Prowess funcionar. E aqui não. Né? O Prowess já é a criatura junto e tal, e aí depois tem efeitos de late game. Legal. É outra cal pra, pô, vamos tentar fazer o R-Prowess funcionar, lontrinhas são fofas e tal, etc, etc, etc. Mas é relativamente simples no conceito de como constrói com essa carta. Então, eu gostei. O preto. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controlar morrem, você faz Food Token. Essa habilidade triga uma vez por turno. De novo, quando a gente fala de Food Token, a gente fala de gato, a gente fala na 2 manas, toda vez que você sacrifica uma permanente, o oponente. O jogador mila 2 cartas, então você pode ficar fazendo isso em você também. E esse efeito não é uma vez por turno, esse efeito você fica ligando um monte de vez. Tem que ser no sacrifício, mas. Olha aí, ó. O gatão beijar ali vai matar de todo jeito agora. Faz um gato enorme. É os gatos drenando vida. É fazer o oponente milar o deck. É. Combos malucos. E no 3 manas, cara, essa carta sobe bem rápido. No início da sua endstep, você pode sacrificar 3 outras permanentes que não sejam de terreno. Você retorna, se você fizer isso, obviamente, você retorna uma card de criatura do seu cemitério para campo com o Finality Counter, né? Que é aquele counter que a criatura depois vai ser exilada, se tiver com o marcador, quando ela fosse morrer. Não veio coisa pra caramba com Food nessa edição. Tá? A gente vai precisar rever o Drain, que é onde tem bastante coisa de Food, e ver o que está acontecendo. Tá? O que a gente tem de opção. A princípio, não muda muita coisa. Para o Pioneer, Food quer dizer gato e forno. E como eu disse, não está bem. No Modern, quer dizer Asmora. Também não está exatamente bem. Mas assim, é uma carta de custo muito baixo. Então isso anima para tentar mais efeitos. Aí para tentar formatos mais eternos, né? Normalmente cartas... Eu falo muito que às vezes, pô, isso aqui é drop 4, drop 5, tá no custo do Standard, porque o Standard já aproveita essas cartas muito melhor, né? O mid-game do Standard tá ali no turno 4, no turno 5, no sexto, a gente começa a entrar no late game, enquanto que em outros formatos, a bola de neve começa no 1 e no 2. Se você não fizer nada, se você fizer virada, se não fizer nada, você perdeu o jogo. A menos que você esteja, sei lá, combando na volta, tá setando o seu jogo. Mas então, tipo, custos mais baixos tendem a animar mais para esse tipo de coisa. Verdade, você não precisa pagar 5 pro gato. Você pode milar e sacrificar, né, no caso. E aí voltar. Pode ser. Pode ser, é uma boa. É uma boa call. Gostei bastante. Você ruxa ele e zaza. Olha aí, ó. Estamos achando a boa. Fazer BG com roots, isso, gatão 6 manas, os gatinhos de 1 mana, os Merrow.
E aí você tem um combo dentro do deck e você dá insta-kill no oponente. E aí como você tá de BG, você consegue jogar com Pick or Poison pra resolver rasga-véio. Parabéns, quebramos o formato. Então, ó, o RC, você já tem um deck pronto, tá? Pra você ganhar. BG Roots Food. Tá? BG Hortinha. Tem raízes, tem comida, tem gato. E coelhos. Então é isso. Temos, e aqui vai ser, pra quem vai entender bem específica essa referência, vai ser o BG Waldorf. E aí, se você entendeu, beleza. Se não entendeu, beleza também. Mas é isso. Como eu falei, tipo, o custo é muito baixo, tá ligado? Então é muito fácil de ligar a sinergia com isso. É que são mecânicas que não estão exatamente em alta, né? Eu precisaria ver realmente no T2 o que a gente tem com Food, que é legal. Mas é da hora. Realmente é da hora. Artist's Talent, 2 manas. Toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura, você pode descartar uma carta. Se você fizer, você compra uma carta. Ok. Você sobe de nível, né, com 3 manas. Mágica que não seja de criatura custa 1 a menos. O primeiro é mais útil. O segundo me parece, por enquanto, que você vai... Tipo, tem 1 mana sobrando, eu vou fazer esse negócio aqui. E no último, 3 manas... se uma fonte que você controla daria dano de combate, desculpa, um dano não de combate ao oponente, uma permanente, dá 2 de dano a mais. Então tem carinha bem de Big Head, vou fazer isso, vou ficar upando, vou fazer um Brotherhood End, dar 5 de dano em tudo. Tem mais esse tipo de game, né? Lembrando que o hack dos Reanimate jogou T2 uma época. É um deck muito bom contra Ramp. Muito bom contra Ramp. É um deck que usa muito bem... Nossa, fugiu o nome da spell agora de 7 manas. E simila 10 e pega coisa e tal. Aquilo era muito bom contra Ramp, aquele deck. Usa Saga de Gix e tal. Então, talvez a gente tenha alguma coisa aqui. Talvez a gente tenha alguma coisinha. É o tipo de carta que... eu não acho que é exatamente quebrada... Apesar de que você puder, toda hora, né, que você ficar fazendo uma mágica que não seja criatura, se puder dar looting, costuma ser bom. Enabler, né? Enabler, pra quem não sabe, é cartas que tornam possível outras cartas funcionarem. Então, compro, descarto. Tô fazendo um enabler pra efeitos de descarte, tô fazendo um enabler pra efeitos de quando eu compro eu faço alguma coisa, tô fazendo um enabler pro meu cemitério. Quando cartas assim... são fáceis, né? Um enabler de graça, basicamente, costuma ser muito bom. Então, eu fico mais de olho no primeiro efeito e depois, né, o resto vem meio que de bônus do que necessariamente, não, pô, tem que subir tudo e tal. Pra mim, normalmente quando eu avalio essas sagas é meio que em cima disso. Em cima dessa parada de que, o primeiro efeito é legal, quanto que é pra subir, se subir for barato, vamos ver se ele é legal também na minha avaliação, mas o primeiro efeito é o que eu costumo ficar mais de olho, porque é o que você tá aproveitando mais rápido e tal. E essa carta preta, realmente, muito boas mesmo. E a gente vai pra verde, que não é Ranger Class, infelizmente. Mas no início do combate do seu turno, você coloca um marcador numa criatura, em até uma criatura que você controla. Ok. O limitado é muito bom. Uma mana pra subir permanentes que você controla com marcadores tem o Ward 1. Aqui já é mais legal. Eu consigo já imaginar essa carta sendo basicamente 3 manas. Tipo, 3 manas, todo início de combate vou colocar marcador. E eu vou dar... Agora meus bichos têm Ward. E no terceiro você colocaria um marcador. Ao invés disso você dobra... permanente... Você dobra aquilo lá ao invés. Então meio que você tenta ligar um Scales. Tem como jogar de Scales. Pra quem não sabe, eu tô falando dessa carta aqui, ó. Uma referência a Hardness Scales. Umas endurecidas. Que é 1 mana, se um marcador fosse colocado, você coloca... Então... Nossa, eu acho essa arte muito feia. Eu realmente prefiro a arte original. Essa aqui. E umas outras, as de dinossauro eu não gosto também, eu gosto da original. Mas é um efeito de Scales. Assim, a gente tem outras cartas que tentam fazer um efeito de Scales.
O Scales foi T2, chegou a jogar um pouco, tinha um GW relativamente bom, que era um GW beatdown e tal. Mas. É lento. Normalmente é bem lento esse tipo de efeito, então não é tão popular no Standard. É uma opção, só não é super popular. Mas existe. Aqui eu vou fazer um cortezinho só, tá? De parte 1, parte 2 e tal. Então pra não ficar, tipo, trocentas horas, ficar 1 hora e pouco. Tá? Então, agradecer você que viu o vídeo até aqui. Depois a gente corta e vai pra parte 2. Que vão sair em sequência, tá? Sai uma num dia, outra no outro e tal. Então, até o final da próxima semana já vão ter todas publicadas no YouTube. Tá? Valeuzão pra você que viu até aqui. E até o próximo vídeo.